Bom, pessoal, boa noite. Vou começar minha apresentação aqui do nosso aulão de hoje. Bom, então, meu nome é Sabrina, para quem não me conhece, eu que vou estar ministrando o aulão de Química. Eu sou monitora de Química, alguns já devem me conhecer lá das monitorias, e eu escolhi os seguintes conteúdos para a gente tratar hoje no aulão: eletroquímica, termoquímica, estequiometria, soluções, ligações químicas, interações intermoleculares e equilíbrio químico. Eu escolhi esses conteúdos pensando bastante na incidência deles na prova e especialmente também no fato de que a gente está já bem próximo da prova, então eu não queria trazer um conteúdo muito denso, queria trazer uma aula que vocês consigam relembrar o que vocês já aprenderam e aplicar lá no dia da prova. Então, o primeiro dos assuntos é a eletroquímica. A eletroquímica, ela é uma área da química, né, que, assim como o nome sugere, ela trata de reações que produzem uma corrente elétrica a partir da transferência de elétrons. Então, normalmente, o que acontece é a troca de elétrons entre dois tipos de elementos. E aí, nessas reações, um elemento vai reduzir e um tipo de elemento vai oxidar. E aí, o que é reduzir e oxidar numa reação eletroquímica? Então, a gente vai avaliar aqui, por exemplo, cobre mais 2 elétrons dando cobre. Então, o que está acontecendo? A gente tem que avaliar qual o NOx que o cobre tem antes e depois. E aí, a partir disso, a gente vai constatar se o cobre está reduzindo ou oxidando. Então, no caso aqui, o cobre 2 mais, então ele tem uma carga aqui. Então, o seu NOx é 2 mais. Só que então, o que significa ter um cobre 2 mais? Significa que ele está com excesso de cargas positivas. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Antes, ele era neutro, ele tinha um número igual de partículas positivas, que são os prótons, e um número igual de partículas negativas, que são os elétrons. Só que, por algum motivo, ele perdeu esses 2 elétrons lá no meio reacional. E aí, ele ficou com carga 2 mais. Então, o NOx dele é 2 mais. Só que aí, a gente colocou ele em uma outra reação lá, e ele achou 2 elétrons lá e reagiu com esses 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons vão voltar às suas posições, né, mais ou menos, e aí a gente vai ter o cobre sólido como produto final e sem carga, o que a gente chama de cobre metálico. Então, quando a gente tem um metal de transição com carga zero, a gente chama normalmente cobre metálico, zinco metálico, ferro metálico. Significa que ele não está na sua forma iônica, ele está na sua forma metálica. E aí o seu NOx vai ser zero. E aí o que está acontecendo com o NOx, então? Ele está indo de 2 mais para zero. Então, é uma reação de redução. Já então, aqui a gente vai avaliar então, uma outra reação eletroquímica aqui, que é a do zinco. Então, o zinco partindo de zinco zero, né, NOx zero, e dando origem a um zinco 2 mais e 2 elétrons. Então, o que está ocorrendo com o NOx do zinco? Ele está aumentando. Significa, então, que ele está oxidando. O zinco está sofrendo oxidação. Então, sempre numa reação eletroquímica, é isso que vai acontecer. Uma molécula um átomo, uma espécie vai reduzir e uma espécie vai oxidar. Vai acontecer assim sempre em pares. E aí, aqui nesse esquema, a gente vai poder enxergar isso. O cátodo, então, onde ocorre a redução, o que está acontecendo? O cobre, ele está ganhando um elétron que ele tinha perdido antes. O cobre 2 mais está ganhando 2 elétrons e virando cobre zero. Então, ocorre a redução, consiste no ganho de elétrons. Isso ocorre no cátodo. Já no caso da oxidação, então, é a perda de elétrons. Aqui ele tinha todos os elétrons, né? Só que ele perdeu 2, deu os 2 aqui. Então, a oxidação é a perda de elétrons e ocorre no ânodo.
Então, tem que ficar bem na mente isso. O cátodo reduz e ganha elétrons, o ânodo oxida e perde elétrons. Então, a reação eletroquímica vai ser a combinação disso. Então, uma espécie vai estar perdendo elétrons, outras vai estar ganhando, e os elétrons vão transitar entre essas duas espécies, exatamente como está aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem o eletrodo, que a gente chama de zinco, tá? Então, essa partezinha sólida que tem o metal é chamado eletrodo. Então, se ele perder o elétron vai sair aqui, né, pelo fiozinho, e o elétron vai chegar no cobre. E aí, o elétron, ele pode gerar, né, essa corrente elétrica, ela pode gerar eletricidade. Bom, mas e como que a gente vai saber, diante de dois elementos, por exemplo, o cobre e o zinco, se a gente não tivesse esse esquema todo aqui, como que a gente ia saber qual que está reduzindo, qual que está oxidando? Então, cada reação de redução vai possuir um potencial padrão de redução. Então, por exemplo, o ferro, aqui tem a reação do ferro reduzindo, do zinco reduzindo, do cobre, do níquel, do cádmio e do mercúrio. E para cada um deles, a gente tem um potencial padrão de redução. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui. Aqui, o zinco está oxidando. No entanto, aqui a reação é inversa e, portanto, ele está reduzindo. E esse valor diz respeito a essa reação de redução. Para a reação de oxidação, a gente teria um outro valor, um outro potencial padrão de oxidação, e não de redução. Então, como que a gente vai descobrir quem está reduzindo e oxidando? Avaliando quem tem o maior potencial de redução. Se tem o maior potencial de redução, é ele quem vai reduzir. Então, comparando o cobre e o zinco, que está ali no outro slide, o cobre, quando compara com o zinco, tem um maior potencial de redução. Aqui é negativo, aqui está positivo. Então, quem vai reduzir é o cobre. E quem vai oxidar, quem vai sofrer oxidação é o zinco. E aí, a gente vai poder somar essas duas reações para obter uma reação global de oxirredução, tá? Então, a gente tem que o cobre está reduzindo, então o cobre continua com a mesma semi-reação, porque é dessa forma mesmo que ela está acontecendo. Porém, o zinco ele está oxidando, e aqui o que eu tenho na minha tabela é quando ele está reduzindo, então eu tenho que inverter. Então, a gente inverte, né, passa o zinco para cá, como se invertesse a reação, e obtém essa forma de reação. E aí a gente pode somar. Como a gente tem dois elétrons dos dois lados, a soma dessas reações vai dar essa reação de oxidação, de oxirredução que está aqui embaixo. E aí, dois conceitos muito importantes. Quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Por quê? É só a gente pensar assim, ó. Quem está oxidando, ele está fazendo o outro reduzir. Então, o zinco está oxidando, ele está agindo no outro para reduzir. Então, ele é o agente redutor. Então, enquanto quem reduz é o agente oxidante. Então, o cobre está agindo para que o zinco oxide. E aí, a gente tem, então, aqui antes, os potenciais padrões de redução para cada semi-reação. Mas a gente também vai poder obter um potencial para a reação como um todo. E aí, esse potencial vai ser esse aqui. Como que a gente vai obter? A gente vai somar, ó, a gente vai subtrair, na verdade, o potencial padrão de quem realmente está reduzindo. Então, o cobre é quem está reduzindo. Menos o potencial padrão de redução de quem está oxidando. Então, o zinco, apesar dele estar oxidando, a gente usa o potencial padrão de redução e subtrai do valor. Então, mais 34 menos 0,76. Menos com menos dá mais, e a gente obtém 1,10 volts. Esse é o potencial da pilha, tá? Então, é o potencial de quem realmente está reduzindo com o potencial de quem está oxidando. Mas lembre-se, é o potencial de redução de quem está oxidando.
Então, vamos trazer aqui duas questões aqui para a gente consolidar esse assunto. E a primeira questão é essa daqui. O ciclo de cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna a seu estado inicial. Então, o cobre está aqui, o ciclo começa aqui. Aí tem o ciclo, a etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Então, lembrando lá do que a gente viu, o cobre aqui, ele está sozinho, não tem nenhuma carga nele, né? Está isolado, não tem nada com ele. E não tem nenhuma carga aqui em cima. Então, ele é um cobre zero. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui ele está associado com o NO3. O NO3 é um íon de carga menos. Então, tem 2 NO3. Então, a carga aqui é 2 menos. Significa que a carga do cobre é 2 mais. Então, o que aconteceu daqui? Do 0 para 2 mais. Então, ele oxidou, certo? Porque o NOx aumentou de 0 para 2. Aqui o NOx se manteve. Por quê? Porque o OH tem carga menos. Então, é uma hidroxila com carga menos aqui em cima. Então, são 2 vezes menos. Significa que o cobre tem carga 2 mais. Na terceira etapa, a mesma coisa. O oxigênio tem carga 2 menos. Então, significa que o cobre tem carga 2 mais. Aqui nessa outra etapa, o grupo SO4 tem carga 2 menos. Então, significa que o cobre tem carga 2 mais, porque dá contrabalanceado aqui, tá neutro nessas espécies. Então, e aqui, o que está acontecendo? O cobre está indo do 2 mais para o zero. Então, aqui ocorreu oxidação, aqui se manteve, manteve e redução. Opa. Então, a pergunta é: a reação de redução do cobre ocorre na etapa? Ocorre na etapa 5, né? Porque a gente constatou que aqui, ó, tá oxidando, 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 e aqui tá reduzindo, indo de 2 mais para 0. Aqui nessa outra questão, fala sobre tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. E aí, cortou aqui, mas é para a gente escolher qual metal que vai ser usado como metal de sacrifício. Então, o que ele está falando aqui? Que pode sofrer processos oxidativos. Então, o que a gente quer fazer? Colocar um metal para sacrificar no lugar, ou seja, para oxidar no lugar do tanque de ferro. Então, o que a gente tem que analisar é qual desses metais aqui vão sofrer uma oxidação no lugar do tanque, né? Do tanque de aço. Como que a gente vai ver isso? Lembra que eu falei que quem tem o maior potencial de redução é quem vai reduzir? Porém, a gente quer saber quem vai oxidar. Então, a gente tem que pensar no inverso, ó. Se quem tem o maior potencial que vai reduzir, então, ó, mercúrio vai reduzir o mais facilmente, porque ele tem o maior potencial. O cobre vai ser o segundo mais fácil. Depois, o níquel aqui, porque ele também tem um potencial um pouco mais alto. Depois, o cádmio, depois o ferro e, por último, o zinco. Isso significa que o zinco tem a maior dificuldade em reduzir e, portanto, ele vai ser o mais fácil a oxidar. Então, ele vai oxidar no lugar do tanque lá de aço e vai ser um metal de sacrifício. Letra A, a resposta. Bom, gente, o segundo aí assunto que eu vou tratar é a termoquímica. A termoquímica é a área da química que estuda o calor das reações. Então, ela estuda se uma reação emite calor, né, se ela libera calor ou se ela absorve.
E aí a gente vai ter dois conceitos muito importantes. O conceito de endotérmico e exotérmico. Endotérmico é quando a reação absorve calor. E aí, o ΔH é a variação de entalpia da reação. O ΔH vai ser positivo. Quando a reação libera calor, o ΔH vai ser negativo e ela é exotérmica. Então, a gente pode lembrar, expulsar exotérmica, ΔH negativo. E aí, uma reação exotérmica, assim, para a gente ter um pouco na mente, assim, do que é ser exotérmico, o que é liberar calor, por exemplo, quando a gente coloca o sabão em pó na água, você vai ver que ali na região da água ela vai ficar quente, vai ficar mais quente do que ela estava, logo que você coloca o sabão em pó na água. Isso é porque está ocorrendo uma reação entre o sabão e a água e está liberando calor para a vizinhança ali da água, mesmo a água que não reagiu com o sabão, ela está recebendo o calor da reação. E aí, para calcular a variação da entalpia de uma reação, a gente vai ter a lei de Hess, que é o que a gente vai exercitar nos exercícios agora. Então, por exemplo, essa questão aqui do Enem 2018. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, olha só, a glicose, ela sofre uma reação de oxidação, aqui, né, que ela está mencionando aqui, ó, oxidação da glicose. Glicose recebendo oxigênio, tá completando essa reação aqui. E aí tem esse ΔH aqui, de 2.800 kJ. O que isso significa? Significa que essa reação completa libera 2.800 kJ. E quando eu falo completa, significa até para uma quantidade específica. Significa que eu tenho que reagir. Aqui tem 1 mol, né, com 6 de oxigênio. Então, significa que eu tenho que reagir 1 mol disso para obter essa liberação de 2.800 kJ de calor. E aí, o que a pergunta da questão é? Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em quilojoule é? Então, o que a pergunta... A gente tem que olhar também aqui o enunciado, que só 40% vai ser disponibilizado para atividade muscular. Então, aqui a gente tem que 1 mol gera 2.800. 1 mol é bem mais que 1 grama, né? 1 mol de glicose vai ser essa continha aqui, ó. 1 mol de glicose são 6 vezes 12, né? Porque tem 6 carbonos, mais 12 vezes 1, que tem 12 hidrogênios, mais 6 vezes 16, que dá 180 gramas. Então, a gente sabe que 180 gramas de glicose vão produzir 2.800 quilojoules. E 1 grama, então? Então, 1 grama vai produzir X. X é igual a 15,6 quilojoules. Porém, o que o enunciado da questão conta aí para a gente é que só 40% de tudo isso aqui é que vai ser disponibilizado para atividade muscular. Então, e o que a pergunta quer é justamente o quanto que vai para atividade muscular. Então, a resposta ainda não é o 15,6. É o 15,6 é 100%. E eu quero saber quanto que é 40%. E isso corresponde a 6,2, tá? Eu não coloquei a continha aqui, mas depois eu posso colocar lá no PDF. E aí, então, 40% é, na verdade, só 6,2. Então, 1 grama de glicose, ele vai liberar 15,6 quilojoules de calor. Porém, o que a questão pergunta, qual que é a energia obtida para atividade muscular? E é só 40%.
e 40% são 6,2, letra A. Essa segunda questão aqui, gente, vai tratar justamente sobre a lei de Hess. Então, o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisado por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. Então, olha aqui o que a gente tem. 3 moléculas do C2H2 dando C6H6. Beleza. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia de reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, agora a gente vai ver uma aplicação direta da lei de Hess. Como que a gente faz na lei de Hess? A nossa reação objetiva é essa aqui, ó. Então, o nosso objetivo é partir de 3 moléculas de C2H2 e obter C6H6. E para isso, eu tenho 2 reações, essa número 1 e essa número 2. Analisando aqui, o que eu tenho que ter no reagente? Só as moléculas de C2H2. E como que ela está aqui nessa reação? O C2H2 está realmente nos reagentes, está na primeira parte, à esquerda da reação. Então, eu vou manter essa reação dessa forma, não preciso inverter o lado. Porém, eu preciso de 3 mol de C2H2 e não um só. Então, eu vou multiplicar essa reação por 3, e é o que está aqui. Então, 3 vezes C2H2. Então, eu multipliquei toda a reação por 3. E aí, o que vai acontecer com o ΔH? Ele também vai ser multiplicado por 3. Analisando a minha reação objetivo de novo, o que eu tenho no produto é o C6H6. E na minha reação número 2, o C6H6 está nos reagentes. Então, eu tenho que inverter e colocar esse C6H6 nos produtos. Então, eu vou inverter a minha reação, mas eu não preciso multiplicar ela, já que aqui eu só tenho 1 e aqui eu também só tenho 1. E aí, o que eu vou fazer com o meu ΔH? Eu também vou inverter ele. Se o sinal era negativo, ele vai se tornar positivo. E aí, a entalpia total dessa reação vai ser a soma dessas transformações que eu fiz. Então, se a primeira reação eu multipliquei por 3, então eu vou ter 3 vezes menos 310. Aqui. Mais o valor da entalpia da segunda reação que foi invertida. Então, se ela era menos, virou mais. Então, mais 780. E aí, isso dá menos 150, que é a letra B. Bom, o terceiro conteúdo que a gente vai tratar aqui é a estequiometria. Para a estequiometria, a gente tem que ter em mente sempre essas relações que estão escritas aqui. Então, 1 mol de uma substância, que pode ser 1 mol de um tipo de átomo, 1 mol de moléculas, pode ser 1 mol de água, 1 mol de CO2, 1 mol do átomo de hidrogênio sozinho. Ele vai ter uma massa molar. Se ele for um gás, como o hidrogênio, o hélio, o CO2, ele vai equivaler a 22,4 litros. E nesse 1 mol existem 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, pensando aqui em um exemplo, quando eu tenho 1 mol de CO2, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 nesse 1 mol. E esse número de moléculas vão pesar 44 gramas, que equivale ao quê? 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio, mais 12, que é a massa do carbono. Como que eu sei essas massas? Olhando lá na tabela periódica, ou então na questão. A questão sempre dá a massa molar. Então, significa que quando eu falo eu tenho 1 mol de CO2, significa que eu tenho esse tanto de moléculas aqui, e significa que se eu fosse pegar esse tanto de moléculas e colocar na balança, ia pesar 44 gramas. Então, nessa questão aqui, o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre
e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2, conforme a equação química abaixo. Então, essa é a reação química do que ele está mencionando aqui em cima. Então, é 1 mol produzindo 2 mol e 1 mol. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, 63,5 e 32 gramas por mol. Então, lembra que eu falei, ou está na tabela periódica, como no Enem não tem tabela, eles sempre dão na questão. Então, o cobre pesa 63,5 gramas e o enxofre pesa 32 gramas. Considerando que eu queira obter 16 mols do metal, então, 16 mols de cobre, em uma reação cujo rendimento é 80%, a massa em gramas de minério necessária para obter o cobre é... Então, eu quero saber como que eu obtenho 16 mol de cobre do metal, partindo do minério, que é esse aqui, cobre com enxofre, mas pensando que a reação tem rendimento de 80%. Então, não é tudo de minério que eu vou colocar aqui que vai virar isso, só 80%. Então, a gente tem que pensar o quê? Que eu vou precisar de mais minério para obter essa quantidade de 16 mol do que se fosse um rendimento de 100%. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar que 1 mol de CO2S vão produzir 2 mol de cobre, né? É o que está escrito aqui na nossa reação. Quantos mol do minério eu vou precisar para produzir 16 mol de cobre? Fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, a gente descobre que são 8 mols. No entanto, o enunciado, ele traz aqui, né, que o rendimento é de 80%. Então, a gente vai precisar de mais reagente do que apenas 8 mol. Então, 8 mol vai ser igual a 80%. X mol vai ser igual a 100. Então, a gente, na verdade, vai precisar de 10 mol. E, só que a pergunta, né, não é em número de mols, é em massa, em gramas do minério que é necessário. E aí, para isso, a gente vai usar essas duas informações aqui, 63,5 e 32. A gente sabe que 1 mol pesa 2 vezes a massa do cobre, mais 1 vez a massa do enxofre. Então, 159 gramas. Se são 10 mol, é 10 vezes isso. 1.590 gramas. Resposta, letra C. Aqui, eu trouxe uma questão de soluções. Eu acho que o tema soluções ele é bem frequente, ele se conecta muito com o tema estequiometria. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% volume-volume. Então, eu vou substituir o que eu usava por algo que tem concentração de 10%. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e todo o seu conteúdo deverá ser diluído em água para um volume final de 1 litro. Então, a concentração inicial do negócio que eu compro lá no mercado é 10%. Só que aí a gente vai diluir ele para obter uma solução de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Ele quer saber, então, qual volume de larvicida deve conter o frasco plástico. Então, sempre que vocês virem essa questão de concentração, solução, e vocês virem volume final, volume inicial, concentração final, concentração inicial, vocês vão pensar nessa seguinte fórmula aqui, ó. CI/VI é igual a CF/VF. Então, concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Porque o que está acontecendo aqui? Ele compra uma solução, ele compra uma substância que tem concentração 10%. Só que ele não sabe qual que é o volume que tem no frasco. Então, por exemplo, ele não sabe se ele compra um frasco de 5, de 10, de 15 litros.
Ele só sabe que a concentração dele é 10%. Porém, o objetivo final é que ele tenha concentração de 2% e um volume de 1 litro. Então, eu já sei qual é a concentração final, porque está aqui, 2%. Eu já sei que o volume final é 1 litro, ou então 1.000 ml. E eu sei que a concentração inicial é 10%. Então, o que ele quer saber é quanto que é o volume lá do negócio que ele compra, da embalagem, do frasco plástico. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. 2 vezes 1.000 vai dar 2.000, dividido por 10. E vai dar o volume inicial de 200 ml, letra D. Bom, partindo para o nosso próximo assunto, que são as ligações químicas, a primeira ligação que a gente vai tratar aqui são as ligações iônicas. O que é a ligação iônica? A ligação iônica, ela é a atração entre dois íons, né? Então, iônica, íons. E o que é um íon? É um átomo com carga, que pode ser positiva ou negativa. Mas o positivo vai se atrair pelo negativo e o negativo vai se atrair pelo positivo. E como que isso vai ocorrer? Então, o átomo de sódio, por exemplo, quando a gente vai lá na tabela periódica, a gente vê que ele está na primeira coluna. Isso significa que na sua última camada de elétrons, ele só tem um elétron. Então, a gente tem que pensar lá naquela regra do octeto e lembrar que para ficar estável, ele tem que estar com 8 elétrons na camada, na última camada. Então, o que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons, ou ele doar esse 1 aqui, e a sua camada mais interna se tornar a sua última. Então, a camada mais interna, ela está com 8 elétrons. Então, é mais fácil ele doar, né? Então, ele doa esse elétron. E aí ele fica com uma carga mais, porque ele doou um elétron. Então, ele tem uma carga negativa a menos, uma carga positiva a mais. Então, ele virou o Na+. Enquanto isso, o cloro, ele tem 7 elétrons na sua última camada de elétrons. E aí ele pode ganhar esse elétron do sódio, por exemplo, para ele ficar estável com 8. E aí ele vai ter um excesso de carga negativa, vai formar o cloreto, o cloro menos. E aí, o Na+ e o cloreto vão se atrair eletroestaticamente. Então, é uma atração eletrostática, de cargas apenas. A carga positiva atrai a carga negativa. Não existe compartilhamento de elétrons, ok? E aí, aqui é um outro exemplo. Então, pensando, por exemplo, também no lítio. O lítio, assim como o sódio, só tem um elétron lá na última camada. Ele pode doar esses 2 elétrons. E o oxigênio, que tem 6, pode receber esses 2 elétrons. Então, o lítio vai virar lítio mais, e o oxigênio, como ele recebeu 2, vai virar o O2 menos. E aí, a combinação desses dois vai formar o Li2O. Já pensando na ligação covalente, ela é um pouco diferente da iônica, né? Ela é uma ligação em que ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, a gente vai pensar assim, que um par de elétrons, ele vai pertencer aos 2 átomos. E, então, como que isso vai ocorrer? Acho que o exemplo mais fácil da gente visualizar aqui é no oxigênio. Então, pensando lá no oxigênio, igual ele está na tabela periódica, ele tem 6 elétrons, porque ele está na coluna 6. Então, 2, 4, 6. Faltam quantos para ele completar 8 elétrons e ficar estável? 2. Então, e para o outro oxigênio também faltam 2, né? Então, eles podem compartilhar um par de elétrons cada. Então, os 2 pares de elétrons aqui vão ser dos 2 átomos, tá? Então, aqui se estabeleceu uma ligação covalente, dupla, uma ligação dupla covalente, tá? Então, cada par desse aqui, ó, cada amarelinho desse, é uma ligação covalente que foi estabelecida. De forma análoga, a gente pode olhar isso no nitrogênio, que tem 5 elétrons, então ele vai precisar de 3, então eles vão compartilhar uma ligação tripla,
e compartilhar 6 elétrons no total, né, mais 3 ligações químicas. A água, a mesma coisa, o hidrogênio vai vai compartilhar um elétron e o oxigênio vai compartilhar um elétron. E também aqui no CO2. E além das ligações químicas, a gente vai ter as interações intermoleculares. O que são as interações intermoleculares? São as interações que são estabelecidas entre as moléculas. Então, ela é diferente. Aqui, o que a gente está olhando é dentro de uma molécula. Então, o CO2 é uma molécula. E entre os átomos existe uma ligação química. Mas e quando a gente tem um monte de gás CO2, né? A gente tem, por exemplo, um balão de CO2. Imagina quantas moléculas tem lá dentro, né? Tem, assim, da carga, uma ordem muito grande de moléculas, né? Muito mais que trilhões, zilhões de moléculas. Como que essas moléculas interagem umas com as outras, né? Então, é isso que as interações intermoleculares estudam. Como que uma molécula sente a outra? Então, uma coisa para a gente pensar aqui é por que existem estados físicos diferentes? Então, quando a temperatura está alta, a água é líquida. Ou então, quando ela já está a mais de 100 graus Celsius, ela é gasosa. Então, por que quando ela está abaixo de 0 graus Celsius, ela é sólida, né? É rígida. Então, a gente tem que pensar nessas coisas para começar a pensar nas interações intermoleculares, porque as ligações químicas, a água continua sendo água. Então, o oxigênio continua sendo ligado a 2 átomos de hidrogênio, continua a mesma fórmula. Porém, por que elas têm uma forma diferente? E a resposta disso está nas interações intermoleculares. Então, as interações intermoleculares vão ser forças que estão entre uma molécula e outra. E, para isso, a gente vai pensar em 4 tipos de interações intermoleculares. As de dipolo induzido, as de dipolo permanente, as ligações de hidrogênio e a íon dipolo. Como que elas diferenciam? O dipolo induzido, ele ocorre entre moléculas apolares. Então, se uma molécula é apolar, como, por exemplo, o CO2, ela não tem nenhum momento de dipolo ali nela constante. Porém, ela tem um monte de elétrons ali ao seu redor. Em algum momento, esses elétrons formam um polo ali. E aí, eles podem interagir com um outro polo da outra molécula. Então, são as interações do tipo mais fracas, porque elas são momentâneas. Elas se formam e se desfazem, se formam em outra parte da molécula e se desfazem, se formam em outra parte. Isso é constantemente. Porém, algo temporário. Então, são as interações do tipo dipolo induzido e vão ocorrer entre moléculas apolares. Já o dipolo permanente vai ocorrer entre moléculas polares, porque elas têm um momento de dipolo constante. Por exemplo, a água, ela tem aqui essa geometria está linear, né? Mas ela tem uma geometria angular. E aí, ela tem um momento de dipolo resultante ali. E aí, quando ela vai interagir com a outra molécula, essa interação ela é constante, ela é permanente. Além disso, a gente também tem a ligação de hidrogênio, que é um tipo de interação mais forte ainda. Quando que ela vai ocorrer? Quando a gente tem átomos de hidrogênio ligados a átomos muito eletronegativos, especialmente flúor, oxigênio e nitrogênio, o FON. Então, se o hidrogênio está ligado ao oxigênio, o que vai acontecer? O oxigênio, por ser muito eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele. Então, o hidrogênio fica, carente de elétrons. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma interação
com um outro átomo que também é eletronegativo. E é por isso que a água ela tem interações intermoleculares tão fortes. Por quê? Os hidrogênios aqui estão ligados ao oxigênio, que é um átomo muito eletronegativo. Então, esse hidrogênio e esse aqui vão interagir com o outro oxigênio de uma outra molécula de hidrogênio, de água. E assim consecutivamente. E aí, como as ligações de hidrogênio são interações muito fortes, faz com que a água seja uma estrutura muito coesa, tanto o gelo, tanto quanto a água líquida. E aí, é isso que diferencia o gelo da água, é o quanto essas interações estão sendo estabelecidas. Porque em temperaturas muito baixas, esses átomos estão muito organizados, eles estão vibrando muito pouco, eles têm pouca energia. Então, a estrutura fica altamente organizada, os átomos ficam fortemente correlacionados ali, e aí fica uma estrutura muito coesa, e aí essas interações são muito ordenadas e muito fortes. Quando eu aumento a temperatura e deixo a água líquida, essas interações vão diminuir um pouco. E aí é por isso que ela fica líquida, não fica tão coesa. E a mesma forma para o gás. O que está acontecendo? Eu estou destruindo essas interações, eu estou afastando tanto as moléculas quando eu torno elas gasosas, porque eu estou dando temperatura, né, dando energia, aumentando a temperatura do sistema, as moléculas começam a vibrar, se agitar tanto, que as interações intermoleculares diminuem a quase nenhuma. Então, por isso que ela fica na estrutura gasosa, né? As interações intermoleculares quase não existem mais. Já as interações do tipo íon-dipolo, elas vão ser a interação entre uma molécula que tem um cátion, um ânion, então uma molécula com carga, e um dipolo, que pode ser o dipolo permanente ou um dipolo induzido. E aí, então, aqui nessa questão, que eu achei ela bem legal, as fraldas descartáveis, vou só beber uma água aqui, gente. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é o 1, são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose, que são essas aqui. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a interações de polo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio da celulose das moléculas de água. Então, vamos analisar. Aqui a gente tem cargas, né? A gente tem um íon. E aí a gente tem a molécula de água, que é uma molécula polar. Então, que tipo de interação pode ser estabelecida? Uma do tipo íon-dipolo. Enquanto que aqui, na 2, aqui, a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio, que pode fazer ligações de hidrogênio. Então, essa questão, a letra A aqui está parcialmente certa. Realmente, as fraldas de pano, elas estabelecem ligações de hidrogênio. Porém, a da fralda de plástico, ela estabelece íon-dipolo, e não dipolo-dipolo. Interações íon-íon? Não. Ligações de hidrogênio? Não. Ligações de hidrogênio mais fortes que o poliacrilato? Não. A letra E aqui, ó. Interações íon-dipolo. Então, o íon com o dipolo da água, mais forte entre o poliacrilato e as moléculas da água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Exatamente o que a gente viu aqui, né? Que as íon-dipolo são mais fortes que as ligações de hidrogênio. Essa outra questão aqui a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes feitos à base de glicerina e polietileno glicol. A gente tem aqui as duas moléculas aqui, ó. Bateu o olho, viu que tem hidrogênio ligado ao oxigênio, o que a gente já pensa?
em ligação de hidrogênio, tá? Então, hidrogênio ligado a átomo muito eletronegativo, pode saber que o negócio vai mencionar ligações de hidrogênio. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, com a umidade contida no ambiente por meio de... O que é umidade no ambiente? É água, né? Então, a água é o quê? H2O, que faz ligações de hidrogênio. E aí pode estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio muito fortes com polietileno, glicol e com a glicerina, e aí retém. Então, o que acontece? A gente passa um creme, por exemplo, na pele que tem glicerina e polietileno glicol, e esses grupos aqui ficam expostos, né? Esses OHs aqui. E aí, então, a umidade que está no ar se conecta, né? Se liga, faz uma ligação de hidrogênio aqui com a glicerina, com o polietileno glicol, e a pele fica mais úmida. Então, é por meio das ligações de hidrogênio aqui na letra E. Bom, o último assunto que a gente vai tratar aqui é o equilíbrio químico. Então, a gente sempre fala das reações químicas, como que os reagentes dão origem aos produtos, então reagentes antes da seta, produtos depois da seta. Porém, conforme a gente vai produzindo muitos produtos, às vezes esses produtos podem reagir de volta e obter os reagentes, né? Ficou meio confuso isso, mas é basicamente o que está aqui, uma seta de duas direções. Então, o NH pode reagir com HCl e obter isso aqui, mas esses dois aqui também podem reagir para obter os dois primeiros. E aí, a gente vai poder chamar isso de reação direta, quando vai nessa reação que a gente já está acostumado a analisar, e de reação inversa, quando a gente está olhando daqui para cá. Então, quando elas começam a se processar, então a reação direta e a reação inversa, cada uma vai ter uma velocidade. Por quê? No início eu tenho um monte de reagente, né? Eu acabei de colocar o sódio lá com HCl. Então, deu um monte de reagente. Aí começou a se processar a reação. Então, ela está muito mais veloz para gerar os produtos. Aí, vamos supor que eu gerei um tantão de produto. O que vai acontecer? Eu tenho mais produto agora do que reagente, quase. Então, aí eu vou começar a ocorrer a reação inversa. E aí, vai chegar em algum momento que vai se estabelecer que a velocidade das duas reações vai ser igual. Nesse momento, está estabelecido o equilíbrio químico, quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Lembrando que não tem nada a ver com a concentração. A concentração dos reagentes pode ser enorme e a concentração dos produtos pequenininha. Mas o equilíbrio químico pode estar estabelecido desde que as velocidades das reações direta e inversa sejam iguais. Então, a maioria das reações que a gente tem no universo tendem a atingir o equilíbrio químico. E aí, existem alguns fatores que vão afetar o equilíbrio químico, que são eles: a concentração, a temperatura e a pressão. Como que a concentração vai afetar isso? Então, vamos pensar que essa reação que já está em equilíbrio, essa que está aí no slide. Então, ela já está em equilíbrio químico, a velocidade da reação direta e da inversa são iguais. O que acontece se eu colocar mais NaOH? A reação vai tender a consumir isso que eu estava tudo equilibrado, estava tudo bem, estava tudo ótimo ali para os reagentes e para os produtos, super confortável. Aí eu coloquei um tantão de NaOH+. O que vai acontecer? A reação vai tender a consumir aquilo. Então, eu vou deslocar o equilíbrio, favorecendo a formação de produtos. Da mesma forma que se eu colocasse NaCl, eu ia favorecer a reação em detrimento da formação de reagentes. Então, a gente sempre vai pensar assim: aumentei a concentração de reagentes, vou deslocar o equilíbrio para os produtos. Aumentei a concentração de produtos, vou deslocar o equilíbrio para a direção dos reagentes.
Aí, a temperatura, como que a temperatura vai afetar o equilíbrio químico? Vou só beber mais uma água aqui. Como que a temperatura vai afetar o equilíbrio químico? Vamos supor que essa reação aqui seja exotérmica. Então, ela libera calor. Se eu aumentar a temperatura do sistema, então, quando eu estou caminhando nessa direção aqui, ela é exotérmica. Porém, é uma propriedade das reações que se é a direta exotérmica, a inversa é endotérmica, ok? Então, vamos supor que eu aumentei a temperatura aqui desse sistema. O que vai acontecer? Eu vou tender a consumir esse calor que eu estou colocando lá. Então, eu vou favorecer a reação endotérmica, para consumir, para absorver esse calor, reagir e, tipo assim, dar um fim nisso que eu adicionei lá. Da mesma forma que a diminuição da temperatura do sistema favorece a reação exotérmica. E aí, o último fator que vai afetar o equilíbrio é a pressão. E a pressão, ela vai afetar o equilíbrio em reações gasosas. E aí, para isso, a gente tem que analisar o número de mol de substância gasosa que a gente tem numa reação. Então, vamos supor aqui que eu tinha 2 mol de NaOH e que tudo aqui nessa reação é gasoso. Então, ao invés de aquoso, líquido e aquoso, tudo é gasoso. E eu tenho 2 mol de NaOH. Quando eu aumentar a pressão, onde que eu tenho mais quantidade, né? Do ponto de vista de matéria mesmo. Onde que eu tenho mais quantidade? Eu tenho aqui, né? Então, aqui eu teria 2 mais 1, 3. Porque eu estou supondo que aqui tem 2. Enquanto que aqui só tem 2. Então, aqui tem 2 mais 1, 3. E aqui eu só tenho 2, 1 mais 1. Então, quando eu aumentar a pressão, é como se eu estivesse apertando o sistema. O que vai acontecer? Ele vai deslocar em direção na direção que eu tiver o menor coeficiente total. Então, se eu aumentei a pressão desse sistema, ele vai deslocar para cá, o equilíbrio. Se eu diminuir a pressão desse sistema, vai deslocar para cá. Então, vamos lá fazer uma questão para concretizar essa última etapa aqui. Eu achei essa questão muito interessante. É sobre um assunto bem legal, que saber como que as cáries formam. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. Então, esse aqui. Ele é o principal componente do esmalte do dente. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH, ou seja, diminui o pH, o que significa que torna mais ácido, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos. Então, o que acontece? A presença de sacarose diminui o pH, então tem mais íons H+, tá mais ácido o meio, e faz a desmineralização. Então, o equilíbrio, quando a gente não está tomando refrigerante, o equilíbrio está aqui perfeito, tá tudo confortável. Velocidade direta igual a velocidade da reação inversa. Só que aí, eu tomei refrigerante, o pH diminuiu, e aí o que vai acontecer?
o equilíbrio fica deslocado para a desmineralização, ou seja, para a reação direta. A equação química que representa esse processo é abaixo. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Ó, o que ele falou aqui? Faz decrescer o pH do filme. Se está decrescendo o pH do filme, está diminuindo o pH, significa que está ficando mais ácido. Ácido significa a maior presença de íons H+. O que os íons H+ fazem? Os íons H+ vão reagir com o OH. Então, o OH vai diminuir a sua concentração, porque ele vai deixar de estar presente aqui nessa reação. Se antes todo o íon OH+ que tinha na sua boca, ele estava envolvido nessa reação aqui, agora eu vou tirar uma parte para reagir com o OH+ que veio lá do ácido fosfórico do refrigerante. Então, o que eu estou fazendo? Diminuindo a concentração. Lembra dos fatores que afetam o equilíbrio? A concentração. Então, eu estou diminuindo. O que o equilíbrio quer fazer? Compensar. Então, é isso que vai acontecer. Então, devido ao aumento da concentração de íons H+, que reagem com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Letra B. Ó, o íon H+ vai reagir com as hidroxilas e vai deslocar o equilíbrio para a direita. Letra B, né? Número 2 aqui, mas é a letra B. Tá? Bom, gente, o que eu pensei para a nossa aula é isso. Reforçando aí que vocês estejam muito calmos no dia, vocês já fizeram a parte de vocês, já conseguiram estudar, e qualquer dúvida aí que surgir até o momento da prova, podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, no grupo, e estejam confiantes, sintam-se confiantes, porque as coisas têm um momento certo para acontecer, tá? Então, tchau, tchau, gente, boa noite.